Quando eu digo que os evangelhos são biográficos, não vamos pensar nesse modelo de biografia que nós conhecemos hoje, tá? Os evangelhos, eles foram escritos dentro de um padrão biográfico grego, da língua grega, da literatura grega. Então, ele é diferente do nosso. Além disso, eles não são cronológicos. Os eventos, eles retrocedem no tempo. Como, por exemplo, esse texto que nós estamos falando agora. Marcos capítulo 6, rapidamente acontece o seguinte: chega aos ouvidos de um dos tetrarcas da época, né? O tetrarca era um administrador, um governador. Chega aos ouvidos dele notícias a respeito de Jesus. E aí algumas pessoas começam a dizer: esse Jesus, será que é João Batista? Só que tem um detalhe: João Batista já havia morrido, ou já havia sido morto há algum tempo antes. E o que o texto vai fazer aqui é contar a história da morte de João Batista, que havia ocorrido um tempo antes, certo? Então, o que Marcos faz aqui é retornar no tempo para contar uma história que já havia acontecido, certo? Então, o texto de Marcos capítulo 6, obrigado meu irmão, o texto de Marcos capítulo 6, dos versículos 14 ao 29, ele está contando uma história passada. Ele não está falando do momento presente ali, certo? Jesus aparece na história apenas como ponto de partida para Marcos contar um acontecimento que já havia se dado bem anteriormente. Ok? Sendo assim, vamos ler o texto novamente. Diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. O que foi isto que chegou aos ouvidos do rei Herodes? As notícias a respeito de Jesus. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. E por isso nele, Jesus, operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Todos falando a respeito de Jesus, né? Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Tinha uma lenda acontecendo, né? Aí o versículo 17 começa a contar a história da morte de João. Diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Os principais da Galileia é a elite, né, irmãos? É o povo da grana. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Olha, observe que ela acrescenta um fator novo: mas eu quero apressadamente, não demora, quero rápido. Versículo 26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo.
Irmãos, a relação de Jesus com as autoridades políticas e as autoridades religiosas da época já estavam se degradando cada vez mais. Mas quanto mais essa relação se degradava, os comentários a respeito de Jesus estavam ganhando contornos agora mais especulativos, né? Se falava coisas a respeito de Jesus que podemos dizer eram coisas mirabolantes, como por exemplo essa ideia aqui de Herodes de que João havia ressuscitado, né? Aqui nesse texto especificamente eu quero tratar com os irmãos não exatamente ou diretamente a respeito da pessoa de Jesus, mas a respeito da pessoa de João Batista e esse acontecimento específico aqui. Essas especulações a respeito de Jesus foram apenas o ponto de partida para que essa conversa a respeito da morte de Jesus, de João, viessem à tona. E o cenário aqui, irmãos, é o seguinte: para a gente entender o que é que estava se passando aqui nesse momento, o que estava acontecendo é o seguinte: esse personagem que o versículo 14 chama de Rei Herodes, era uma figura chamada Herodes Antipas. Ele era filho de Herodes o Grande, aquele que mandou decapitar as crianças em Belém quando soube que havia nascido o rei dos judeus. Esse personagem aqui era um dos 4 filhos de Herodes o Grande, que havia, quando Herodes o Grande morreu, o seu governo foi dividido em 4 partes, e ele ficou com uma dessas partes, que era chamada de tetrarquia, né? E ele ficou com a administração que incluía a região da Galileia e incluía a região da Pérea. A região da Galileia era lá onde ficava a cidade de Cafarnaum, lá onde Jesus tinha a base do seu ministério. Foi lá onde tanto Jesus quanto João desenvolveram grande parte do seu ministério. Então, esse Herodes aqui é Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. Inclusive, talvez alguém lembre, eu falei aqui num dos sermões que na adolescência e juventude de Jesus, ele ajudou muito o seu pai na reconstrução de uma cidade judaica que os romanos haviam destruído, a cidade de Séforis. E quem coordenou, quem comandou a reconstrução da cidade de Séforis foi esse Herodes aqui, Herodes Antipas. Então, em algum tempo, acompanhado do seu pai, Jesus trabalhou para Herodes Antipas na reconstrução da cidade de Séforis, lá no serviço de carpintaria. Mas a relação tumultuada desse Herodes Antipas com João Batista, começou na seguinte ocasião, irmãos. Herodes Antipas, ele era um homem ambicioso. Ele ficou com um quarto do território administrado por seu pai, mas ele queria mais. Então ele foi a Roma conversar com o imperador. No meio do caminho, a caminho de Roma, ele visita um dos seus irmãos, Herodes Filipe, certo? Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, vai a Roma. No meio do caminho, ele visita seu irmão Herodes Filipe. Herodes Filipe era casado com uma sobrinha chamada Herodias. Herodias era uma mulher tão ambiciosa quanto o seu cunhado, Herodes Antipas. E apesar de estar casada com um dos filhos de Herodes o Grande, ela queria mais, ela não estava satisfeita, ela achava que o seu cunhado era mais ambicioso e por isso ela se identificava mais com ele. Bom, trocaram olhares furtivos e resolveram fazer um plano para se casar. Herodias casada com Herodes Filipe, Herodes Antipas também era casado, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi dar um jeito de pôr fim
a esses casamentos que eles tinham. Herodias pulou fora do casamento dela com Herodes Filipe. Herodes Antipas pulou fora do casamento dele com a filha de um rei Nabateu. E mesmo sendo cunhados, e mesmo sendo tio e sobrinha, resolveram se casar e assumir publicamente esse casamento. E era em cima disso, em cima dessa relação incestuosa, que João Batista batia. Era em cima disso que João Batista dizia aqui no versículo 17, né? Versículo 18: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista, que vivia na Galileia, era profeta na Galileia, lá onde Herodes Antipas era administrador, tinha que ouvir as denúncias de João Batista. João Batista dizia que aquele casamento de Herodes Antipas com Herodias era um escárnio contra a moral, era um escárnio contra a lei dos judeus. Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20 mostram que o incesto é um pecado grave diante de Deus, e João Batista ia lá e denunciava aquele casamento totalmente interesseiro, errado e completamente sem propósito. Herodes Antipas se via acuado, melhor dizendo, e meio que a contragosto, e muito mais para satisfazer os desejos da esposa, ele teve que mandar prender João Batista. Mas não teve coragem de mandar executá-lo, por causa da popularidade de João. Só que Herodias não se contentava somente com a prisão de João, ela queria vingança. O seu desejo era que João Batista fosse morto. Por isso, em uma festa para as autoridades locais, Herodes Antipas vivia na cidade de Tiberíades. Ele não vivia em Cafarnaum, embora Cafarnaum fosse a principal cidade da Galileia. Ele vivia em Tiberíades. Tiberíades foi uma cidade que ele mandou construir, muito assim no estilo grego, cosmopolita, uma cidade moderna para a época, né? E eles viviam lá. Era lá que João Batista estava preso. E foi lá que ele fez aquela festa no dia do seu aniversário, né? Quando mandou chamar os dignatários, os militares, os principais da Galileia, né? A elite da cidade, né? Foi lá na cidade de Tiberíades que essa festa aconteceu. E foi nesse evento que a filha de Herodias se apresentou diante dos convidados. A Bíblia não cita o nome da filha de Herodias, mas quando nós lemos Flávio Josefo, historiador judeu, Flávio Josefo vai dizer que a filha de Herodias se chamava Salomé, e ela não era filha nem de Herodes Antipas e nem do seu marido anterior, Herodes Filipe. Era filha de um relacionamento ainda anterior, né? E foi essa jovem que, segundo Flávio Josefo, se chamava Salomé, que dançou diante dos convidados e jogou a armadilha para Herodes Antipas, e ele caiu, né? Quando ele deu liberdade para ela escolher que ela fizesse o pedido que lhe desse na cabeça, ela aproveitou a oportunidade de atender o antigo desejo da sua mãe. Foi, portanto, queridos, no final das contas, a Herodias quem pediu a cabeça de João Batista. Já que a filha podia escolher o que quisesse, ela disse para a filha: escolhe, pede a cabeça de João Batista. E aí, Herodes Antipas, para não desonrar a palavra que tinha dito, atendeu o pedido da sua enteada, segundo a orientação da sua mãe. Esse evento aqui, queridos, ele aconteceu ali por volta do ano 30, 31 da era cristã. E foi nesse contexto, nesse mundo de intriga, nesse mundo de inveja, nesse mundo de disputa, que João Batista terminou morrendo, né? Sendo decapitado.
Mas aqui, deixando aqui João Batista aqui um pouquinho de lado, e olhando para a relação entre Jesus e Herodes Antipas, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar de três momentos em que a história de Jesus e a história de Herodes Antipas se encontram. Eles só se encontraram pessoalmente uma vez. Mas a primeira vez em que Jesus e Herodes são narrados no mesmo contexto é esse daqui, Marcos capítulo 6. É quando Herodes Antipas ironiza o ministério de Jesus, né, falando que se tratava de João Batista ressuscitado. O segundo momento em que a história de Jesus e de Herodes Antipas se encontra, irmãos, é quando Jesus está indo para Jerusalém, numa das 3 vezes que ele foi, e lá ele é aconselhado, no meio do caminho, ele é aconselhado a sair da Galileia, porque Herodes Antipas já tinha ouvido falar dele e ele corria risco de vida. E Jesus manda, né, segundo as suas próprias palavras, olha, digam àquela raposa, aquela velha raposa, que eu continuarei o meu ministério. Esse foi o segundo momento. O terceiro e último encontro de Jesus com Herodes Antipas, esse sim foi pessoal. Foi quando Jesus foi preso, foi levado ao tribunal romano na presença de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos envia Jesus para Herodes, é esse mesmo Herodes aqui que mandou decapitar João, certo? E Herodes, covardemente, faz um conluio com Pilatos e o manda de volta para que ele fosse julgado lá na corte romana. E é onde acontece aquele grande movimento lá do povo gritando, crucifica, o crucifica, e Pôncio Pilatos lava as mãos e faz a vontade do povo. Portanto, irmãos, é contextualizado aqui nesse primeiro encontro que nós vamos fazer a exposição de hoje. É dentro desse cenário de intrigas palacianas, de disputas, de baixa moralidade, que nós vamos fazer aqui a nossa exposição de hoje, certo? Tomando como ponto de partida o título, Uma Festa Muito Estranha com Gente Esquisita. Vamos olhar para esse cenário. Uma festa muito estranha com gente esquisita. E a primeira observação, a primeira consideração que eu quero fazer dessa festa está no versículo 21. Olhemos o versículo 21, porque ela fala da festa de um homem fraco. O texto diz assim: e chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias. Irmãos, a festa de Herodes Antipas, aqui narrada nessa ocasião, ela pode ser chamada a festa de um homem fraco, pela própria descrição que é feita de Herodes Antipas. Olhem só, bem aqui no versículo 14, olhem bem como diz o texto. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se fizera notório. Observem, quando Marcos diz aqui o rei Herodes, Marcos ele está aqui ironizando a autoridade de Herodes Antipas. Pelo seguinte, Herodes não era rei, e todo mundo sabia disso. Ele se auto-intitulava rei. Inclusive, o fim de Herodes Antipas foi cruel, porque é o seguinte: ele foi a Roma em uma segunda viagem, já na companhia de Herodias, e muito instigado por ela, requerer do imperador romano o título de rei. E lá em Roma, ele é denunciado como um manipulador, como alguém que queria o título de rei, não para o bem do seu território, mas para que pudesse usurpar a autoridade dos seus irmãos.
E por causa dessa denúncia que um dos próprios irmãos dele fez, ele ficou preso em Roma e morreu lá, certo? Então, essa história de que Herodes Antipas era rei é apenas fruto de uma vaidade pessoal dele. O imperador romano recusava, de uma forma assim peremptória, dar esse título a ele. O título que Herodes Antipas tinha, assim como seus 3 irmãos, era o título de tetrarca. Tetrarca quer dizer o governador, quer dizer o administrador de um território romano. Então nós já encontramos bem aqui nessa primeira característica um homem fraco. Uma outra característica da fraqueza de Herodes Antipas, a gente encontra na forma como ele tratava João Batista. Olhem aqui no versículo 20, quando diz: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Herodes Antipas, ele tanto odiava como ele temia João. Ele tanto não suportava ouvi-lo, como ele se sentia seguro em ouvir as palavras de João. O grande problema é que a dureza do seu coração não permitia que ele se arrependesse, mas em grande medida ele sentia consolo nas palavras de João, mesmo que fossem palavras que o denunciassem, aquele casamento pérfido que ele tinha, mas ele sabia que as palavras de João eram verdadeiras. Por isso ele vivia ali entre matar, não matar, proteger, entregar, deixar João livre, prender João, ou seja, um homem fraco. Mas ao contrário dele, irmãos, Herodias, a sua esposa, esta sim, nutria um profundo desejo de matar o profeta. Herodias, ela cumpre no Novo Testamento aquele papel que Jezabel cumpre no Antigo Testamento. Aquele papel da mulher incontrolável, aquela mulher sedenta de vingança, de sangue, aquela mulher que não tinha respeito pelo marido, que não reconhecia a autoridade do marido sobre ela. Por isso, ela era alguém que certamente não deixaria passar a oportunidade de fazer o que o seu coração desejava. Ela só esperava o momento certo de se aproveitar da fraqueza do seu marido para colocar em prática o seu plano de vingança. As especulações a respeito do ministério de Jesus, uns dizendo é um profeta, outros é Elias, isso tudo começaram a chegar aos ouvidos de Herodes Antipas, irmãos, e foram informações que foram tornando a figura de João Batista cada vez mais desconfortável, né? Essas especulações, olhem só, quando essas notícias chegam ao ouvido de Herodes Antipas, João já era morto, ele já tinha mandado matar João, mas eram notícias que tiravam sua paz. Possivelmente ele se perguntava: e se realmente ele ressuscitou? E se realmente ele não era um homem igual aos outros, né? Herodes Antipas era um homem que vivia perturbado. Como eu coloquei agora há pouco, para se casar com Herodias, ele teve que abrir mão de um casamento anterior. E ele era casado anteriormente com a filha de um rei nabateu, chamado Aretas. Aretas era rei na região da Arábia. E aí, quando Herodes Antipas se apaixona por Herodias, ele devolve a filha de Aretas. Aretas, que também não era inocente na história, promove uma guerra contra Herodes Antipas e vence a guerra. E aí, muitos judeus diziam para ele, muitos galileus diziam: sabe por que ele perdeu a guerra? Porque ele está em pecado. Sabe por que os nabateus ganharam o exército de Herodes Antipas? Por causa do pecado dele, porque ele abandonou a filha daquele rei. Essas coisas, irmãos, perturbavam a mente de Herodes Antipas, mexiam com as suas emoções e tornavam as especulações a respeito da suposta ressurreição de João ainda mais perturbadoras para ele. Ele, no meio disso tudo,
ficava ali entre o medo de combater o povo e provocar uma nova revolta. No final das contas, o que estava acontecendo com Herodes Antipas é que ele já estava com medo do próprio ministério do ministério de Jesus Cristo. Se ele tinha resolvido o problema de João, agora as notícias a respeito de Jesus voltam a tirar a sua paz. Ou seja, Herodes Antipas era um homem perturbado pela sua própria consciência. Enquanto João esteve vivo, ele era alguém que ele não sabia lidar com a presença de João ali no calabouço do seu castelo. A sua esposa, no entanto, Herodias, ela não se distraía em nenhum minuto e procurava ali um momento oportuno para se livrar daquele profeta incômodo. E foi na festa de aniversário de Herodes Antipas que veio a ocasião oportuna. A filha de Herodias entrou na festa, quando o seu padrasto e os convidados, a elite, já estavam assim, bem alto no vinho, E ela entra, queridos, não era uma criança, era uma jovem, já era uma mulher feita, e ela entra e apresenta ali uma dança profundamente sensual e provocativa. Era o momento, era a oportunidade. Empolgado, embriagado, dominado pelo espírito de orgia que era típico da dinastia dos Herodes, ele de forma impulsiva, impensada, sem nenhum critério, faz uma oferta à jovem. E o que aquela jovem faz? Quando ela entra para dançar, ela não foi fazer uma apresentação. Ela foi com um anzol, pronto para laçar o seu padrasto. Já combinada com a mãe. O sentimento das duas a respeito de João Batista era o mesmo. Elas queriam vingança. E essa era a ocasião que Herodias esperava. Ela não ia deixar passar. Por isso, aproveitando-se da fraqueza e da embriaguez do marido, ela pediu a cabeça de João Batista diante das autoridades, dos líderes militares e da elite que estava ali presente naquele lugar. O resultado, irmãos, a fraqueza de Herodes Antipas o deixou sem saída diante daquela situação. Ele não tinha para onde correr. Havia caído no laço. Tinha sido um homem tolo, imprudente e inconsequente na promessa que ele fez à sua enteada. Por isso podemos dizer, a festa de Herodes Antipas foi a festa de um homem fraco. Nosso segundo ponto, irmãos, a festa de Herodes Antipas foi a festa de um homem perturbado. Por isso que era uma festa muito estranha, com gente esquisita. Olha aqui no versículo 23, como diz o texto. Ele diz assim: e jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Observemos aqui um detalhe. Como é que alguém que não é rei pode prometer a metade do seu reino? Herodes Antipas desejava ser reconhecido como rei pelo imperador romano, mas nunca conseguiu. Ele não tinha reino, ele não era rei, ele era um governador. Mas o que ele faz? Ele promete a metade do seu reino, uma promessa falsa, uma promessa caduca, desproporcional. Ele não tinha reino nenhum. Mas na empolgação, ele está dizendo: olha, o que tu quiseres, eu te dou. Essa promessa, irmãos, mostra um homem fraco, moral e socialmente. Ele se deixou levar por causa de uma dança sensual. Ele rompeu com um último laço que ele tivesse de moralidade. Ele rompeu com a última barreira de temor que ele tinha pelo profeta João Batista, por causa de uma dança sensual. Ele simplesmente se entregou
a uma armadilha por causa de uma dança sensual da sua enteada. E aí, queridos, Herodias, aproveitando-se das perturbações e da embriaguez do seu marido, e já tendo tudo planejado, não deixou passar a oportunidade de vingar-se do profeta, o delator da sua imoralidade, o delator do seu desejo de poder, o homem que tinha coragem de falar para ela que ela vivia numa relação incestuosa, finalmente teria o fim da sua vida, porque Herodes Antipas deu essa oportunidade. E aí, queridos, como eu disse, Salomé, a filha de Herodias, não se fez de rogada, e junto com sua mãe, se juntou aí, somou forças nessa relação sinistra, nessa trama sinistra que elas fizeram entre si. É interessante observar, irmãos, que nunca foi decente, e ainda não é decente, qualquer mulher que tenha um princípio de moralidade, de nobreza em si, participar de apresentações sexuais, seja em qualquer lugar que for. Não é correto, não é bom, não é nobre, não é digno uma mulher decente participar de apresentações sexuais. Mas Herodias submete sua filha a essa condição. Ela sacrificou a moral da sua filha, que já não era tão forte, afinal elas se mancomunavam entre si, mas ela sacrificou o restinho, qualquer restinho de dignidade que tinha, em nome da vingança. Ela expôs as suas filhas diante de homens embriagados, para que aqueles homens fossem manipulados pela sensualidade dela. E depois de toda aquela encenação sensual, e com o pedido já combinado, quando Herodes Antipas lança a oportunidade, pode pedir o que tu quiseres, ela volta-se para a mãe, já com tudo combinado, e dizia: agora, mãe, a mãe pede a cabeça de João Batista. Vejam, queridos, o sentimento maligno dessas duas mulheres, quando ela volta para Herodes Antipas e diz: olha, eu quero a cabeça de João Batista, mas eu quero sem demora, traga logo que eu estou precisando dela nesse momento em uma bandeja. Ou seja, elas queriam a vingança para aquele momento, era uma exigência para aquele dia, para aquela noite, era um sentimento, queridos, que exigia pressa, não havia motivos para esperar, era hora de se vingar, era hora de colocar debaixo da terra o homem que falou a verdade para elas, e elas não tinham mais o que esperar. Diante desse cenário, queridos, a condição de Herodes Antipas se tornou meramente de perturbação e de vergonha, pois depois dessa promessa tosca que ele fez, se tornaria ainda mais vergonhoso não cumprir com a palavra. E ali, mesmo eufórico com o vinho e com a festa, para Herodes Antipas, aquele ali foi um acontecimento estranho. Foi um momento em que a vergonha, em que a fraqueza se colocaram acima da embriaguez. Mas, de qualquer modo, não restou outra coisa para ele que não fosse cumprir o pedido da sua enteada. Herodes Antipas, irmãos, foi um rei furtivo. Ele não teria forças para lutar contra os desejos insanos da sua esposa por muito tempo. Ele não tinha força para proteger o profeta por muito tempo. E isso nós sabemos pelo histórico da sua própria família. A família de Herodes, o seu pai, Herodes o Grande, mandou matar 10 das suas esposas por desconfiarem que elas tramavam contra ele. Sempre que ele tinha alguma dúvida, o recurso que ele usava era mandar matar as esposas. Mandou matar filhos. Não foi nenhum problema para ele, não trouxe nenhum remorso para o pai de Herodes Antipas,
mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos na região de Belém, com isso tentando matar o próprio Jesus Cristo. Portanto, Herodes Antipas vinha de uma família sanguinária, vinha de uma família perturbada, desequilibrada. O fato dele se deixar manipular por uma dança sensual da sua própria enteada em uma festa pública mostra bem a decadência moral em que aquele homem vivia. Seu posto como tetrarca da Galileia e da Pérea, irmãos, não lhe dava nobreza. Na verdade, ele foi um governante pífio. A sua grande obra foi a construção da cidade de Tiberíades. Só que Tiberíades tinha 2 problemas, era quase que uma cidade fantasma. Os galileus e os judeus se recusavam em morar lá, apesar de todas as vantagens que lhes eram oferecidas. Primeiro porque era uma cidade construída em estilo grego. As escavações modernas mostram isso de uma forma muito clara, né? Segundo, parte da cidade de Tiberíades foi construída em cima de um cemitério. Então, para os judeus, aquilo era uma cidade impura. Portanto, era um lugar onde era usado mais para as megalomanias de Herodes Antipas, né, do que para o bem da própria população. Era uma cidade que era alvo do desprezo do povo. O próprio Jesus Cristo, mesmo morando perto de Tiberíades, nunca colocou os pés naquela cidade. E essa foi a grande obra de Herodes Antipas, ou seja, um homem fraco e um homem perturbado. E para a gente caminhar aqui para o terceiro e último ponto, irmãos, a festa de Herodes Antipas foi a festa de um homem sem honra. Olhem aqui comigo no versículo 26. Depois do pedido, né, de Salomé, o texto diz: entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. É muito provável que por alguns instantes a lucidez tenha voltado à mente daquele homem, mesmo embriagado. Por alguns instantes, talvez chocado pelo pedido inesperado, ele deve ter se apercebido da tolice que ele cometeu. Porém, o público esperava uma resposta. E essa resposta exigia pressa. Por isso, mais uma vez, nós vamos encontrar aqui um homem mergulhado nas suas fraquezas, nas suas perturbações e na sua falta de honra. E incorporando aquele papel de rei que era só na mente dele, ele ordenou que a cabeça de João Batista fosse trazida imediatamente à presença de todos. Porém, a ordem ao executor, irmãos, foi uma ordem perturbada, sem convicção. Foi quando Herodes Antipas ordena que a cabeça de João Batista fosse trazida à sua presença, foi uma ordem constrangida de alguém que não estava à vontade com aquilo que estava fazendo. Muito possivelmente, para fugir da sua própria consciência, ele tenha deixado para pensar nas consequências daquele ato somente no dia seguinte. O que ele gostaria mesmo era fugir, resolver terminar aquele momento. Possivelmente ele tenha pensado: amanhã eu penso no que eu vou dizer. Queridos, se João Batista não teve chance de escapar da morte, Herodes Antipas não teve chance de escapar da vergonha e da desonra. Tudo estava detalhadamente arquitetado pela sua esposa e pela sua enteada para que ele caísse naquela armadilha. E ele caiu de fato, e de tal modo que mesmo contra a sua vontade ele teve que ceder ao pedido delas, ao pedido das autoras do plano, mostrando deste modo o quanto ele era um homem manipulável, fraco e sem convicção daquilo que ele acreditava. A tristeza de Herodes Antipas, irmãos, era porque ele sabia que João Batista era um homem correto. Ele sabia que ele mandaria matar um homem justo, e ele estava fazendo isso não por causa de João, mas por causa das intrigas da sua esposa. Além disso, João Batista era um homem que tinha um grande apelo popular, por isso seria muito temerário matá-lo. No entanto,
por ser um homem fraco e sem convicção, ele se sentiu sem saída e simplesmente se deixou subjugar pela manipulação a que foi submetido. Se ele fosse um mínimo conhecedor da lei, a lei de Moisés, ele poderia ter recorrido lá a Levítico, capítulo 5, versículo 4 e 6, onde fala dos votos temerários, e ali a lei de Moisés apresenta uma saída para quem faz votos precipitados, e ele poderia ter recorrido a isso, ou ele poderia ter argumentado com Herodias, ou com a sua filha, que prometer um presente não é a mesma coisa que cometer um crime, mas ele se mostrou extremamente manipulável, se mostrou extremamente fraco e sem honra. Ele não buscou saídas. Além de tudo, o seu próprio orgulho pessoal lhe impediu de agir de forma diferente, apesar de toda a tristeza que ele sentia naquele momento. Bom, irmãos, João Batista, ele encerrou seu ministério tendo a honra de ter o seu corpo levado por seus discípulos para ser depositado em um túmulo digno. Vejam, Herodes Antipas não impediu que os discípulos de João fossem buscar o seu corpo, porque ele reconhecia que João era um homem que falava a verdade. João Batista foi o cumprimento da profecia de Malaquias, quando disse que o profeta viria para preparar o caminho do Messias. João Batista foi aquele que se alegrou no ventre da mãe quando ele ouviu a voz da mãe de Jesus. Foi um homem que cumpriu de forma fidedigna a missão que lhe foi confiada. Esse resgate histórico aqui da morte de João Batista, feita por Marcos, irmãos, mostra a importância dele para o começo da história do cristianismo. Porque mesmo depois de morto, como nós podemos ver, a sua presença ainda era uma ameaça para pecadores como Herodes Antipas. Mas também era consolo para quem cria no Messias, como deixa bem claro a sua biografia. Portanto, vejam, nós, quando falamos de João Batista, nós estamos falando de um homem que cumpriu devidamente o seu papel. A sua vida foi valiosa para todos os cristãos. No entanto, irmãos, eu quero concluir essa meditação trazendo aqui algumas aplicações sobre o modo de vida perigoso que nós nos deparamos hoje. Um modo de vida que faz oposição a Deus, a exemplo de Herodes Antipas. E eu quero encerrar com as aplicações de praxe. A primeira dessas aplicações, irmãos, é que uma vida voltada para as paixões pessoais, uma vida regida pela própria consciência, costuma levar ao desespero contínuo. Foi o caso de Herodes Antipas, que tinha medo de João quando era vivo e mais ainda quando era morto. O remorso e a dúvida roubaram a paz daquele homem dia e noite. Herodes Antipas, irmãos, é o tipo do cristão é um arquétipo, irmãos, de muitos cristãos que vivem sempre em busca de satisfazer as suas vontades, tentando agradar a Deus com as suas boas ações, porém sendo cativos de suas mentes pecadoras. São aquelas pessoas que tentam agradar a Deus de alguma forma, mas, por outro lado, vivem escravos de suas paixões e de seus desejos. Portanto, e consequentemente, vivem sem paz. Às vezes estão rindo, se divertindo, achando tudo bom, tudo legal, mas os seus corações estão continuamente aflitos. São os tipos atuais de Herodes Antipas. A segunda aplicação, irmãos, é que viver segundo as próprias verdades conduz a pessoa a começar a acreditar apenas naquilo que lhe convém e não naquilo que realmente é verdadeiro. Vejam só,
Herodes Antipas, ele viveu tanto as suas próprias verdades que ele chegou a acreditar que Jesus era João ressuscitado. Ele age de forma debochada, mas nervosa. É aquele homem que ria, mas ria de nervoso. Foi um homem que creu nas suas superstições, não porque essas superstições lhe trouxessem algum benefício, mas as coisas em que ele creu eram resultado de uma vida sem fé, de uma vida confusa e descentralizada de Cristo. Ora, irmãos, é interessante que essa mesma síndrome de Herodes Antipas continua assolando muitos que passam a crer em suas próprias fábulas, em suas próprias verdades, e tomam isso como justificativa para a sua própria vida. São aquelas pessoas que acreditam tanto nos seus próprios pecados, que acreditam tanto que o seu modo de viver é mais correto, é mais justo, é mais santo, sei lá, que passam a viver não em torno daquilo que as Escrituras falam, mas em torno daquilo em que elas creem. E normalmente, queridos, tais coisas estão longe das Escrituras. O chamado das Escrituras é para voltarmos para o que realmente é verdadeiro. É romper com esses velhos padrões, com esses velhos costumes, com essas velhas crenças e crer naquilo que as Escrituras dizem. Muitos estão acreditando aí num Jesus Cristo místico, estão acreditando aí num Jesus Cristo fabuloso, muitos estão acreditando aí num Jesus Cristo meio que mágico, mas não, a Bíblia nos chama para acreditar no Cristo que sofreu, para que nós soframos juntos com Ele, para que andemos juntos com Ele e lutemos junto com Ele. Não acreditar nas nossas próprias verdades é caminhar para o reino das fábulas. A terceira aplicação, irmãos, é que uma vida vazia de Deus leva a uma teologia caduca, especulativa, que serve apenas para justificar atos sorrateiros e desequilibrados, como foi o caso de Herodes Antipas, que era um homem atormentado, por isso ele acreditava nas suas próprias especulações. Basear a fé em sentimentos, paixões e opiniões que não condizem com a Bíblia é viver à mercê de qualquer movimento do pecado, é viver cheio de razões pessoais, mas vazio de Deus e sem propósito algum para uma vida correta. Queridos, temos aqui o exemplo de uma festa estranha, cheia de gente esquisita, que acreditava em si e nas suas verdades, por isso vivia tão distante de Deus. Que o Senhor, na sua graça, nos conceda misericórdia para vivermos segundo a sua vontade. Amém.